Olá, retornamos então, analisando então, fazendo algumas considerações em relação à legitimidade processual, tá? Mais especificamente, então, a legitimidade ativa. Nós vimos no bloco anterior que a legitimidade ativa, quem pode compor a legitimidade ativa, nós mencionamos a autofalência, né? Que é a nossa letra A. A autofalência, então, ela está elencada no artigo 105 da lei e é quando o próprio empresário, então, confessa o estado de insolvência e requer, então, a decretação da falência, certo? Mas para que isso possa ocorrer, ele tem que observar alguns requisitos, que são os requisitos, né, dispostos lá no artigo 105 da própria lei, tá? Nós temos o seguinte, ele tem que reconhecer, então, o estado de crise econômica financeira, tá? Então, ele tem que trazer essa prova de que realmente ele está passando por esse estado de crise econômico-financeira e ele não está conseguindo cumprir com as obrigações dele, tá? Bom, um segundo requisito, então, é julgar não atender, então, aos requisitos da recuperação judicial, certo? Então, a gente pode dizer que a decretação da falência é a última ratio, ou seja, é a última razão, é o último procedimento adotado. Antes do empresário requerer, então, a decretação da falência, ele tem que analisar se há possibilidade da recuperação judicial. Se não existir possibilidade da recuperação judicial, aí sim ele pode, então, fazer o requerimento, ajuizar a ação, requerendo, então, a decretação da falência, ok? Essa seria a letra A, então, que é a autofalência. A letra B, então, seria o sócio acionista. Então, dentro da legitimidade passiva, dentro da legitimidade ativa, que é quem pode propor, quem pode requerer a falência, nós temos então a autofalência, que é o empresário que pode requerer, mas tem que observar alguns requisitos, e nós temos também então aqui o sócio acionista, tá? Bom, o sócio acionista pode ser que ele já tenha conversado com os demais sócios, com a empresa, e que eles tenham optado, então, por não, né, solicitar, então, ajuizar essa ação de decretação da falência. E aí um dos sócios entenda que sim, que é uma medida cabível e que deve ser, então, requerida. De toda sorte, então, o sócio acionista, ele pode ajuizar a ação e requerer, então, a decretação da falência. A letra C que nós temos aqui, então, é a falência, então, do espólio do empresário individual. Ou seja, né, houve o falecimento do espólio e aí o cônjuge sobrevivente ou o herdeiro ou o inventariante pode, então, requerer a decretação da falência, tá? E a letra D, nós temos o seguinte, qualquer credor pode requerer a decretação da falência. Nós temos uma observação, então, que está disposta lá no artigo 97, parágrafo 1º. O que nós temos ali, então? Quem pode, né? Quem pode ajuizar a ação requerendo a decretação da falência? Nós temos lá que a Erili, né? O credor empresário e a sociedade empresária. Bom, a única ressalva que nós temos aqui é que esses credores, obrigatoriamente, eles precisam estar devidamente registrados, então, na junta comercial. Se eles não tiverem o registro na junta comercial, tá? Não pode ser, então, ajuizada essa ação, requerendo, então, a decretação da falência, certo? Então, qualquer credor pode ajuizar ação requerendo a decretação da falência. De toda sorte, é imprescindível o quê? Que o empresário, né, a empresa que ajuizar ação requerendo a decretação da falência, obrigatoriamente ela tem que estar registrada na junta comercial. Esse é um requisito, tá? O que mais que nós temos aqui, então? Seguindo, então, nós temos o artigo 105, inciso 4 da lei. O que a gente tem aqui, então? É possível o ajuizamento da falência da sociedade em comum, conforme o artigo 986 do Código Civil, mesmo que ele não tenha sido levado a registro.
ele pode pedir a autofalência. Aqui é uma exceção à regra, porque a regra geral é que o credor, a empresa, ela deve estar devidamente registrada na junta comercial para poder ajuizar uma ação requerendo decretação da falência, certo? Então, o credor pode, desde que ele tenha registro na junta comercial. E aí, o 105, inciso 4, nos traz a exceção, então, em relação, tá? Que a sociedade em comum, disposta lá no artigo 986 do Código Civil, ela pode, então, ajuizar ação, né, requerendo ação de falência, sem ter o registro na junta comercial, certo? Bom, outra observação, então, que nós temos lá no artigo 97, parágrafo 2º, tá? O que nós temos lá, então? Vamos supor que o credor que está ajuizando a decretação da falência, tá? Ele não reside no Brasil, ele resida no exterior. O que vai acabar acontecendo aqui? Ele pode ajuizar essa ação de decretação da falência? Ele pode. Mas para que ele possa ajuizar, ele vai ser, né, obrigado, então, a prestar uma caução. Por quê? Porque aqui nós temos o princípio da celeridade processual e da economia processual. Então, se o credor mora fora do Brasil, né, e por eventualidade ele estiver agindo de má fé, na mesma ação da decretação da falência, o juiz pode julgar improcedente e pode condenar, então, o credor autor em pagar perdas e danos para o réu. E aí, se ele mora fora do Brasil, fica difícil, então, né, a citação para que ele faça os depósitos. Por conta disso, então, ele deve fazer uma caução para o ajuizamento da ação, tá? Que nós temos ainda mais? Bom, a fazenda pública. A pergunta aqui é o seguinte, tá? Se a fazenda pública, ela pode, né? Ela pode ajuizar, então, ação de falência. E aí nós temos o enunciado 56 da Jornada de Direito Comercial, que dispõe que ela não possui legitimidade, então, para requerer a falência. Por que ela não possui legitimidade? Tá? Porque a gente tem esse enunciado, que é o 56, né? E até porque a fazenda pública, ela tem outras formas de cobrar, né? De cobrar, então, de fazer a cobrança. Uma das formas, então, é pela execução fiscal. Então, a fazenda pública, ela não possui legitimidade para ajuizar a ação requerendo a decretação da falência, tá? Bom, terminamos então a parte da legitimidade ativa e a gente conversa um pouquinho então sobre a legitimidade passiva então, tá? Legitimidade passiva. Nós temos então, letra A, empresário individual, letra B, sociedade empresária e letra C, EIRILI, tá? Nós temos também o artigo 2º da lei que menciona, certo? Quem são os totalmente excluídos e no inciso 2, quem são os parcialmente excluídos. No inciso 1, nós temos o quê? A empresa pública, sociedade de economia mista e nós temos outras situações em que pode ser ajuizado, né, a ação. Só que o inciso 1 menciona, tá, os entes que são totalmente excluídos, né, que não podem, certo, ser a parte passiva, tá, numa ação de falência. E aí nós temos o seguinte, os totalmente excluídos é por meio de liquidação extrajudicial, por isso que não cabe então, tá, não cabe a decretação da falência nesse caso. O inciso 2, então, menciona que são os parcialmente excluídos, ou seja, instituição financeira, pública ou privada, a cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade de capitalização e algumas outras que é só a gente termina de fazer a leitura do inciso 2, tá? Então, a gente tem legitimidade passiva, então, empresário individual, sociedade empresária e EIRILI. Nós temos os totalmente excluídos no artigo 2º da lei, inciso 1, e nós temos os parcialmente excluídos, que é o inciso 2 do artigo 2º da própria legislação, ok?
Para encerrar, então, a gente conversa um pouquinho sobre juízo competente, tá? Qual é a justiça competente, então, para que seja ajuizada essa demanda, tá? Essa ação de decretação de falência. De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, nós temos o seguinte: artigo 109, então, inciso 1, tá? No artigo 109, inciso 1, nós temos o seguinte: se for autor ou réu a União, a competência para ajuizamento da ação é a Justiça Federal. Então, se a gente mencionar aqui tanto que o autor ou que o réu, certo? Seria a União, então a competência é da Justiça Federal. Exceto se for uma ação de falência que versa sobre acidente de trabalho ou justiça eleitoral, que aí nós temos como justiça competente a Justiça Comum Estadual, tá? Então, competência, se autor ou réu for a União, a competência é a Justiça Federal. Se, né, a ação de falência versar sobre acidente de trabalho ou justiça eleitoral, o juízo competente, então, é a Justiça Estadual, tá? E aí nós temos o seguinte: se for fora do Brasil, tá? A justiça competente é a justiça do local principal do estabelecimento fora do Brasil, tá? Algumas considerações, então, a gente fez sobre falência, né? Mencionamos toda a parte conceitual, mencionamos o procedimento da falência, e aí chegamos, então, na parte de legitimidade ativa e passiva, e nós encerramos, então, com a competência, tá? Espero que tenha esclarecido, né, um pouquinho do conteúdo para vocês, tá? E se vocês tiverem alguma ressalva, alguma dúvida, podem encaminhar e-mail, né? Que assim que eu conseguir, tiver disponibilidade, eu vou respondê-los, tá? Bom descanso para vocês, tá? Tenham uma boa noite.